Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Pessoal, a mensagem de hoje, eu vou falar a respeito de campanhas, fazer campanhas. É comum você encontrar muitas pessoas nas redes sociais divulgando vídeos, detonando as igrejas que realizam campanhas. E as campanhas, geralmente, uma boa parte está condicionada à entrega de algum objeto. Pode ser o sal, o óleo, ou seja, o azeite, um pedaço de pano. Sempre as campanhas estão associadas a algum objeto, exceto aquela campanha que a pessoa faz de oração, onde convoca a igreja para orar, convoca os irmãos para orar. E aí você encontra pessoas que falam, isso é um ensinamento errado, heresia pura, heresia é ensinamento errado. E tem aquelas pessoas que às vezes fazem parte da igreja e se deixa levar por vozes que falam a respeito da igreja dela. E às vezes acaba até saindo do plano de Deus. Então eu quero na pregação de hoje falar a respeito das campanhas. Eu quero mostrar qual é a forma correta e como você deve participar e de que maneira você deve participar. Pastor, tem casos de excessos? Lógico que tem, irmãos. Tem casos de excesso. Tem casos que os pregadores fazem coisa que Deus não está mandando ele fazer. Tudo isso daí faz parte. Está entendendo? Agora você tem que ter um discernimento e não generalizar. Não é porque alguém age de uma forma errada ou começa a fazer algo em nome de Deus sem Deus estar mandando ele fazer, que agora você vai generalizar e vai falar que as campanhas não é de Deus, é do diabo. Nós temos que ter esse cuidado, esse discernimento. Uma outra coisa, cada pastor ele tem um tipo de ministério, tem uma forma que Deus atua através da vida dele. Tem pastor que ele vai conseguir conduzir uma igreja sem fazer campanha, só pregando a palavra, ensinando, e Deus vai abençoando a igreja continua da sequência e vai embora. Já tem pastor que Deus usa ele para fazer mais campanhas, fazer bastante campanhas, correto? Então você vai no culto dele, tem uma campanha de uma forma, vai em outro culto, tem uma campanha de uma outra forma. Não critique. Agora também o pregador tem que ter um cuidado para ele não querer prender o povo em campanha. Por quê? Porque se ele fizer isso, aí a campanha que ele já está fazendo já não está sendo na direção de Deus, é na direção dele. Ou seja, Deus já não tem compromisso com aquela campanha. Então, quando o pastor for fazer uma campanha, 1, 2, 10, seja lá quantas for, ele precisa fazer na direção de Deus. Porque se eu for fazer uma campanha com o objetivo que você fique aqui, já não é o propósito divino. E na pregação de hoje nós iremos abordar sobre isso, certo? E é importante você ter o conhecimento para não ser de uma certa forma enganado. E os propósitos das campanhas, nós temos respaldos bíblicos que nos leva a atuar dessa forma. Então vamos dar início ao estudo. Deus usa meios simples para realizar grandes coisas. Atos capítulo de número 19, versículo número 11 e 12 está escrito: Deus fazia maravilhas extraordinárias por meio de Paulo, tanto que as pessoas levavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Então vamos lá, o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele enviava lenços e aventais,
As pessoas que não estavam presentes naquele local, mas algum familiar levava aqueles lenços e aventais, quando tocava naqueles lenços, nos aventais, eram curadas. Outras pessoas que enfrentavam problemas espirituais eram libertas ao tocar naqueles lenços. Era o lenço que fazia o milagre? Não. Não era o lenço. O lenço não passava de um pedaço de pano. O que fazia o milagre era Deus. Só que Deus usava esse ato de fé. Agora eu tenho que ter um cuidado também para não pegar um versículo bíblico desse e começar a entregar lenços e aventais na igreja sem ser Deus mandando fazer isso. Está entendendo? Então nós temos que ter esse discernimento. Agora eu também tenho que estar sensível para, se Deus mandar eu fazer isso, eu entregar. Porque Deus, ele pode curar algumas pessoas através desse ato de fé. Então você vê alguma campanha, alguma coisa, não caia nessa besteira de ficar criticando, porque você pode estar criticando algo, e pode estar querendo combater algo que está sendo a direção de Deus naquele local. Vamos dar sequência. Tiago capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Os presbíteros da igreja, trazendo para a nossa linguagem atual, é como se fossem os fazedores da obra de uma igreja. Ou seja, aquelas pessoas que atuam dentro da igreja como fazedores da obra. E esses fazedores da obra deveriam ser chamados até aquela pessoa enferma para realizar ali a oração e ao mesmo tempo ungir estas pessoas com óleo. Por que a Bíblia não manda só fazer a oração? Porque nesse caso está mandando ungir com óleo? O óleo não é um elemento? Será que Deus precisa do óleo para fazer o milagre? Deus não precisa de nada para fazer o milagre, porque Deus pode tudo. Já que Ele pode tudo, Ele pode também usar um elemento em um processo de cura. Se a pessoa não tiver esse discernimento, irmãos, a pessoa vai se levantar contra Deus. E quem se levanta contra Deus não tem como finalizar bem. Vamos ver outra passagem bíblica. 2 Reis, capítulo número 2, versículo 19 ao 22, está escrito: Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: Como o Senhor sabe, esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Então Eliseu mandou: ponham um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. E eles levaram, e Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: O que o Senhor Deus diz é isto: eu fiz esta água ficar pura, e ela não provocará mais mortes, nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Vamos lá. Eliseu estava em Jericó. Alguns habitantes daquela cidade falaram: olha, meu senhor, essa cidade ela é muito boa, ela está muito bem posicionada. Como o meu senhor vê, ela tem tudo para dar certo, mas essa cidade, a terra ela é estéril. Tem tradução que fala estéril, aqui fala aborto. As águas, tem tradução que fala amargas. Tem tradução que fala que também gera aborto. Ou seja, era uma cidade que era rota de comércio, tinha tudo para ser uma cidade muito bem sucedida, mas a esterilidade, ou seja, as águas amargas, a terra estéril, fazia com que aquela cidade não desenvolvesse. O Eliseu poderia falar: a partir de hoje será diferente. A partir de hoje, essas terras ficarão curadas, restauradas. As águas deixarão de ser amargas. Só que ele falou o quê? Traz um pouco de sal. Ele só poderia pegar o sal e jogar ali? Não, ele foi lá ao manancial das águas, jogou o sal e falou: assim diz o Senhor, essa terra passará a produzir, e as águas deixarão de ser amargas. E assim sucedeu. Deus poderia restabelecer
naturalidade daquela terra e daquelas águas, simplesmente só com uma oração? Poderia. Mas naquele caso específico, ele deu essa direção para o profeta. Por isso que o pregador ele tem que ter um cuidado para ele fazer as coisas na direção de Deus. Ele não pode fazer as coisas, ele não pode conduzir uma igreja na base do desespero, na base de fazer coisas da cabeça dele em nome de Deus. Porque isso no dia da prestação de contas, diante de Deus, isso é algo grave. Então existe a forma certa do pastor conduzir um rebanho e existe a forma certa de você ser ovelha desse rebanho. Vamos dar sequência. Naamã, comandante do exército da Síria, sofria de lepra e procurou Eliseu para ser curado. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, está escrito: então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. O Naamã, ele estava com uma lepra, ele era um chefe, comandante do exército, e ele ficou sabendo que existia um profeta de Deus que poderia restabelecer a saúde dele. Então ele foi até esse profeta. Quando chegou lá, o profeta não recebeu ele. O profeta mandou o recado. O recado era: se desloque até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes lá. Se você ler o texto, você vê que ele ficou indignado. Ele pensava que o profeta ia chegar, ia se pôr em pé e levantar a mão, invocar o nome do Senhor e restaurar a lepra. Era assim que ele estava pensando que seria. Só que qual foi a direção que Deus deu para ele? Mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Quando nós fazemos parte de um rebanho, irmãos, nós temos que estar atentos à direção que Deus dá para o rebanho. Se você fizer parte de um rebanho, prestando atenção ao que está acontecendo em outros rebanhos, você vai fracassar. Se o pastor conduzir um rebanho, prestando atenção como é que os outros pastores estão construindo rebanhos lá fora, ele vai fracassar. Então o pastor tem que construir o rebanho na direção do Espírito Santo, e o rebanho tem que estar atento àquilo que o Espírito Santo manda fazer, e às situações que o Espírito Santo não vai mandar fazer nada. E se você não tiver esse cuidado, esse discernimento, em saber obedecer a Deus e permanecer na direção de Deus, você começa a rodar as religiões e você vai acabar fracassando no final. Por isso nós temos que ter esse discernimento, esse cuidado. Aqui o Naamã, a princípio, ficou revoltado. Pensei que o profeta ia sair, ia fazer isso. Agora mandou ir mergulhar nesses rios, nesse rio barrento, que era água suja. Aí começou a apresentar rios que ele poderia se lavar, que eram rios de águas cristalinas. Começou a apresentar a forma como ele deveria ser curado. Quantas vezes a pessoa, irmão, às vezes faz parte de uma igreja e começa a dizer como é que o pastor deveria fazer, né? Eu acho que o pastor deveria fazer isso. Mas eu acho que o pastor deveria fazer aquilo. Você é o pastor? Você está entendendo? Cuidado para você não entrar num território e começar a querer dizer como o rebanho tem que ser conduzido e você trazer problema para você. Está entendendo? Então aqui o profeta, quando deu o recado, o Naamã estava questionando. Enquanto ele estava questionando, ele continuava o quê? Leproso. Aí um servo dele falou: mas meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo grande, o Senhor não faria, mas quanto mais mergulhar 7 vezes. Poxa, mas não poderia ser 6? Não poderia ser 5? Não poderia ser só uma vez? Por que 7? Né? Aí às vezes a pessoa está: poxa, o pastor convidou um propósito tantas semanas. Mas por que tantas semanas? Para de questionar. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Aí ele resolveu obedecer. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Ele resolveu obedecer, mergulhou 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tivesse mergulhado 6 vezes e saído, ele ia continuar leproso.
Ele teve que mergulhar a 7ª vez. Quando ele mergulhou a 7ª vez, ficou limpo, purificado. Aí o homem ficou feliz. Aí o homem foi até o profeta, queria dar presente para o profeta. O profeta, não quero nada não. Não quero nada não. E ele reconheceu que a partir daquele momento seguiria o Deus de Israel. Você está entendendo? Ou seja, Deus não poderia só ter curado? Poderia. Mas por quê? Mandou mergulhar 7 vezes no rio. Aí nós temos que ter um cuidado, porque eu, como pregador, inspirado pelo Espírito Santo, eu posso fazer um ato de fé na igreja sobre isso. Deus está mandando eu fazer o ato de fé? Se Deus estiver mandando, ok. E se Deus não estiver mandando, eu vou prestar conta diante dele. Deus pode tocar no meu coração para colocar aqui uma piscina? Pode. Fazer um ato de fé semelhante a esse? Pode. Deus tocou? Tocou. Vamos fazer? Vamos. Ok. Deus não tocou? Eu vou e faço? Eu vou prestar conta com Deus, meu irmão. Ah, mas eu vou fazer, vou colocar a piscina aqui porque eu preciso fazer alguma coisa para o povo vir para a igreja. De que adianta o povo vir para a igreja e ir para o inferno do mesmo jeito? Porque quem não vem para a igreja buscar Deus, meu irmão, não vai para o céu. E que adianta eu ficar adoçando a boca de crente durante alguns períodos, entendeu? Enganando, iludindo as pessoas, e essas pessoas morrerem para o inferno do mesmo jeito. Então, um ato de fé, se o Espírito Santo está mandando o pastor fazer, seja lá o que for, ele deve fazer, porque é para abençoar. Aí eu volto para aquela questão: existem excessos? Existe. Com certeza tem excessos. Com certeza tem excessos. E esses que têm excesso irão prestar contas diante de Deus. Vamos dar sequência. Então aqui nós vamos ver um outro episódio. A morte na panela. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, está escrito: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados perante ele. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e faze um caldo para os filhos dos profetas. Enquanto saiu a um campo para apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colheu dela coloquíntidas do campo, e veio e cortou-as na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram dizendo: a morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Porém disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela. E disse: tirai de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Olha que interessante. Estavam ali se alimentando, era fome, momento de escassez. Mandaram fazer ali um caldo, cortaram uma erva venenosa, colocaram no caldo. Quando foram comer, detectaram que ali dentro tinha tucupi sem ser fervido. Era venenoso, né? Que o tucupi sem ser fervido é venenoso, né? Ou seja, tinha algo ali dentro venenoso. Aí gritaram: homem de Deus, a morte na panela, nós não podemos comer. Imagina, a fome, todo mundo com fome, dificuldade para conseguir fazer algum alimento. Aí agora, depois que fizeram um pouquinho de alimento, pronto. Tinha veneno. O profeta poderia só falar: está repreendido, pode comer. Traz farinha. Colocou a farinha. Colocou a farinha, com certeza, quem atua no mundo espiritual sabe que tudo que a pessoa vai fazer, a pessoa tem um hábito de abençoar, de orar. Então, com certeza, ali ele fez a oração. Colocou ali a farinha no caldo e aí todo mundo comeu normalmente. A morte saiu. Eu posso, em cima de um ato desse, certo? Deus tocar no meu coração, para fazer um ato de fé na igreja.
Mas se eu fizer esse ato de fé, sem Deus estar mandando, eu vou prestar conta com Deus. Você está entendendo? Então a pessoa, quando faz parte de um rebanho, faz parte de uma igreja, a pessoa tem que vir na igreja por causa de Deus. Chegando na igreja, o pastor naquele dia está inspirado por Deus e está fazendo algum ato de fé, uma campanha, iniciando, ou no mês, seja lá o que for, você participa normalmente. Só que no dia seguinte você retorna normalmente, independente que tenha alguma coisa ou não. Agora, quando você não entende isso e começa a achar que, poxa, o pastor tem que fazer campanha na igreja. Eu acho que o pastor deveria fazer mais campanha. Eu acho que você deveria mais ler a Bíblia. Eu acho que você deveria se consagrar mais. Eu acho que você deveria evangelizar mais. Você deveria buscar mais a Deus. Porque quando a pessoa começa a querer algo que Deus não está mandando fazer, a pessoa se complica. Vamos dar sequência. Jesus cuspindo nos olhos do cego. Marcos capítulo 8, versículo 23 e 25 está escrito: E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, e pondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restaurado e viu a todos claramente. Aqui menciona Cristo diante de um cego, pegou ele pela mão e levou para fora da aldeia. Por que não curou ali? Ele não é Deus? Não é Jesus? Não é poderoso? Não era só falar, abra os olhos. Está enxergando? Pegou pela mão, levou para fora da aldeia. Um procedimento. Por quê? Não sei. Aí lá, cospe nos olhos. Não poderia só falar, abra os olhos, enxergue. Coisa cebosa, né? Cospe nos olhos. Aí o cego agora, o que é que você está vendo? Eu não estou vendo os homens andando como se fossem árvores. Aí ele vai, põe as mãos novamente, faz ali a oração, aí o cego ficou vendo normalmente. Ele usou o quê? O cuspe, a imposição de mãos. Não poderia só falar enxergue? Poderia. Você está entendendo que Deus tem formas de atuar? Não é porque você tem a sua medida de fé, que você acha que todo mundo agora tem que se limitar pela sua medida de fé. Não é porque você não precisa, ou nunca precisou, ou talvez nunca vai precisar de uma campanha, que não tem uma pessoa que Deus não queira usar através dela. Você está entendendo? Então a pessoa tem que ter esse cuidado, esse discernimento. Um exemplo, quando eu era membro da igreja, sabe quantas vezes eu saí de casa para ir participar de uma campanha na igreja, quando eu era membro? Nenhuma. Só que toda campanha que a igreja fazia, eu já estava lá automaticamente. Eu já estava lá. Ah, está entregando óleo. Não, já estou lá mesmo. E se não tivesse entregando nada, eu não levaria nada. Eu não estava ali por causa da campanha. Eu estava ali por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus. Ah, não, hoje eu não vou para a igreja não. Ah, mas tem uma campanha, tem que ir. Nunca. Nunca. Porque eu ia por causa da palavra. Eu ia por causa de Jesus. Só que ali tinha pessoas que precisavam participar daquele propósito. Precisava retornar 7 semanas, 4 semanas, 12 semanas. Eu não precisava. Só que eu não posso medir as pessoas por mim, nem você medir as pessoas por você. Você está entendendo? Então cada pessoa tem uma medida de fé. E Deus tem formas diferentes de ensinar e de atuar. Então cuidado quando você for para uma rede social e ver alguém lá falando heresia. A igreja da graça entrega elementos. Heresia. Herege.
Aí você bobinho, sem saber as formas diversas de Deus atuar. Aí você, é verdade, eu estou debaixo de uma heresia. E os que falam isso estão tudo caindo. Jesus faz lodo, coloca nos olhos do cego e o manda lavar no tanque de Siloé. João capítulo 9, versículos 6 e 7 está escrito: tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou nos olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Olha outro episódio aqui. O cego, Cristo cospe no chão, faz lama com a saliva. Por que Cristo usava essa questão do cuspir? Só explicando um pouco a questão da tradução, da tradição. Naquela época, quando as pessoas passavam por alguém cego, deficiente visual, geralmente cuspiam no chão, não no cego. Era ali sabe? Era uma forma de desprezo. Aí Cristo vem agora com aquilo que eles usavam como desprezo para mostrar algo diferente. Aí Cristo cospe aqui no chão, não como desprezo, mas faz lama, agora passa nos olhos do cego. Não poderia só falar, enxergue, cego. Usou aqui a lama. Aí depois agora falou, vai, lava-te lá no tanque de Siloé, que significa o enviado. Aí lá vai o ceguinho, né? Deficiente visual. Lá vai o deficiente visual, com a lama nos olhos. Chega lá no tanque. Lavou, ficou enxergando. E se ele não tivesse ido lavar lá no tanque? Ia continuar cego. Deus tinha que fazer isso para ele enxergar? Deus poderia fazer ele enxergar só falando, enxergue. Mas Deus tem formas diferentes. Mas às vezes é uma forma de levar as pessoas a refletir, entender que cada pessoa tem o seu mundo. Cada um tem uma medida de fé. Eu não posso chegar aqui pela minha fé, a minha forma de entender Deus, a minha forma de entender a cura, a minha forma de entender a forma de ser abençoado, e achar que agora todo mundo vai ter que se encaixar no meu método, no meu estilo de mundo, no meu estilo de fé, porque se eu fizer isso, eu não estou ensinando a palavra. Eu tenho que falar para todos que existe um Cristo que cura e que tem métodos diferentes de fazer a cura, um Cristo que liberta e que tem métodos diferentes de trazer a libertação, e tem um Cristo que salva, que tem a forma certa de você ser salvo, e cada pessoa dentro do seu próprio mundo. O Espírito Santo vai trabalhando com cada um individualmente. Eu não posso medir vocês pela minha régua. Você nunca tem que medir as pessoas pela sua régua. Cada pessoa tem sua régua, sua própria régua para ser medido. Por isso Cristo vem e fala, a palavra de Deus vem e nos ensina, para não julgar conforme a aparência. Não julgueis conforme a aparência. Por isso que às vezes você vê pessoas massacrando as igrejas em rede social. Por quê? Porque elas estão julgando conforme a aparência. Até aqui eu estou explicando mais ou menos, certo? Como é que funciona a campanha, porque às vezes as igrejas fazem campanha. E agora eu vou falar alguns pontos importantes. O perigo de usar os símbolos de forma errada. Primeiro, só ir à igreja quando tem campanha. A igreja está entregando um objeto, seja um óleo, seja um sal, é um propósito que Deus tocou no coração do pastor. Se Deus não tiver tocado, ele vai prestar conta com Deus, porque ele falou que Deus tocou. Por isso o pastor, quando falar assim, Deus mandou, o Espírito Santo mandou, ele tem que ter cuidado com o que ele está falando. Ele tem que ter cuidado. Então vamos lá. Eu só vou na igreja quando tem campanha. Tem campanha? Tem, eu vou. Não, eu vou durante 7 semanas lá na igreja, está tendo uma campanha, eu vou lá 7 semanas. Ok, depois que terminou as 7 semanas, some. Aí espera 1 ano depois o pastor falar 7 semanas de novo, aí sim vai de novo. Ou seja, essa pessoa não é abençoada pelas campanhas, elas não são abençoadas pelas campanhas, elas continuam sem Deus, continuam vazias, e todos os objetos que ela levava para casa não serviam para nada. Por quê? Porque ela fez da forma errada. Ela é campanheira. Ela só vai na igreja quando tem campanha. 2, rodar as igrejas atrás de campanhas. Ela se encaixa nesse patamar.
Segunda-feira está tendo campanha na plenitude, deixa eu ir lá pegar o sal. Terça-feira está tendo campanha na Deus e Amor, deixa eu ir lá pegar o óleo. Quarta-feira está tendo campanha na Mundial, deixa eu ir lá pegar o manto. Quinta-feira está tendo campanha na Igreja da Graça, deixa eu ir lá pegar isso. Roda, 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 igual peão, e termina caindo. Todos esses objetos que ela pegaram participando das campanhas não serviu de nada. Lixo. Lixo. Por quê? Porque ela está com a motivação errada. Ela não está indo buscar Deus. E ao buscar Deus, naquele ambiente, está entregando um objeto, em um ato de fé, que Deus tocou no coração do pastor para fazer. Deus tocou no coração do pastor para fazer. Aí sim funciona. Agora já imaginou? Você faz parte da igreja. Deus toca no coração do pastor naquele dia para fazer um ato de fé. E naquele dia tu não está, porque tu está rodando outras igrejas. Participando de vários propósitos, de vários lugares. Aquele propósito, guiado pelo Espírito Santo, porque tu está debaixo daquela cobertura espiritual, tu perdeu. Os demais propósitos, você está correndo, não está na direção do Espírito Santo. É você escolhendo a forma de ser abençoado. Se o povo entendesse isso, irmão, seria muito bom. 3. Achar que sem campanhas você não será abençoado. Não, tem que ter uma campanhazinha, olha, tem que... Já não é abençoado com as campanhas também. Eu acho que tem que ter campanha para ser abençoado, já não vou ser abençoado com as campanhas. Só vou na igreja por causa da campanha, já não vou ser abençoado com a campanha. Eu rodo as igrejas fazendo campanha, já não vou ser abençoado com as campanhas. Tudo isso virou lixo. Porque as coisas que Deus dá a direção, irmãos, funciona. Mas você tem que estar da forma certa. Se você estiver da forma errada, é como se Naamã mergulhasse 6 vezes ao invés de 7. É como se Jesus mandasse o cego se lavar no tanque, ele se recusasse a se lavar no tanque e continuar cego. Então, ao mesmo tempo que a campanha ela é importante, ela precisa ser feita na direção do Espírito Santo, e você tem que vir por causa de Deus. Fazendo isso, meu irmão, pode ter certeza, senão você pega um azeite, você se unge, tem um peso. Quando você pega um sal e você põe lá na comida, tem um peso. Se você faz da forma certa, com o propósito certo. Outra coisa, não, pastor, não preciso nada disso. Ótimo, você já está no culto mesmo. Já está no culto por causa de Deus, participa do culto normalmente, depois vai embora. Não participa da campanha, não é obrigado a participar. Você não é obrigado a participar. Você acha que você não precisa, acabou. Ponto final. Mas não critique, porque tem pessoas que precisam. Dando sequência. O seu coração tem que estar na palavra de Deus, ou seja, em Deus. Se estiver nas campanhas, você se perderá na fé e será enganado pelos demônios. Mateus capítulo 6, versículo 21, está escrito: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O seu coração tem que estar na palavra, tem que estar em Deus, não nas campanhas. Agora, quando o seu pastor for movido pelo Espírito Santo para fazer campanha, você tem 2 opções: participar e não participar. Se participar, entendendo o que está acontecendo, você está buscando Deus, tem bênção de Deus para a sua vida. Você acha que você não precisa, não participe. Você está entendendo? É assim que funciona, simples. Então não seja aquela pessoa que começa a criticar. E mais uma vez, cada pastor tem uma forma de atuar. Tem pastor que ele consegue, na direção do Espírito Santo, conduzir a igreja só no ensinamento, que é o principal, a palavra. Já tem pastor que Deus dá uma direção para ele fazer várias campanhas. Nenhum, nem outro é mais poderoso ou mais fraco. São todos servos de Deus. E você, na qualidade de ovelha do rebanho, você tem que entender qual o movimento que o Espírito Santo está trazendo naquele período.
Ensinamento, descansa teu coração. Só no ensinamento você vai ser abençoado. O Espírito Santo moveu as águas, está fazendo algumas campanhas. Você vai ser abençoado do mesmo jeito. Quem está entendendo, pessoal? Fazendo isso, você vai ser bem sucedido. Cuidado onde está o teu coração. Teu coração tem que estar em Deus. Teu coração tem que estar na palavra. Se o teu coração tiver em objeto de campanha, meu irmão, vai virar um famoso crente cigano. Não para em lugar nenhum. Roda todos os ministérios. E quanto mais campanha faz, quanto mais roda o ministério, mais se sente vítima dos demônios. Ah, pastor, o diabo, pastor, é uma luta, pastor, o demônio que não sei o que, uma luta muito grande. Olha o diabo, pastor. Quanto mais roda, pior fica. Pior fica. Eu não conheço uma pessoa que fica rodando religião, fazendo campanha, ser estruturada espiritualmente. Eu não conheço uma. Uma. Agora todo mundo que foca na palavra de Deus, no ensinamento do Senhor, confronta a palavra de Deus com a sua vida e muda a sua vida, conforme a orientação da palavra de Deus, todas essas pessoas crescem espiritualmente. Não significa que não passa por problema. Passa por problemas, passa por lutas. Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas não fica mendigando fé. A tentação pode até bater na porta, mas a porta não se abre. O inimigo pode até tentar fazer ela retroceder, mas ela não retrocede. Não importa se o sapato está furado, se a panela está vazia, se as contas estão atrasadas, não importa, ela está firme. Ela está estruturada na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus. E nada faz ela retroceder. Guarde no seu coração esse ensinamento. Tá bom? Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no seu coração. Vamos falar com Deus. Pai, que o Senhor, meu Deus, possa alcançar todas essas pessoas. Que o Senhor possa derramar da tua unção, da tua graça e do teu poder. Pai, faça uma obra completa na vida de todos, de uma forma, Senhor, que todos sejam abençoados. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.